Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 39 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é a regra da cadeia, uma das regras que mais travam os alunos no cálculo 1. A gente vai resolver 4 derivadas. Separei aqui 4 exercícios para a gente. Número 1, 2, 3 e 4. Todos eles envolvem a regra da cadeia. E a gente também vai revisar, como deriva função ln, função cosseno, como que deriva uma potência. Então, bora começar. O que é a regra da cadeia? Bom, a regra da cadeia é quando você deriva uma função composta. Simplesmente isso. Para você derivar uma função composta, você vai derivar a função composta substituindo g de x na função e depois você tem que derivar o g de x. A regra da cadeia é basicamente isso. Mas muita gente olha para essa regra aqui e não entende, porque não tem uma boa experiência em funções compostas. Se você não sabe lidar com funções compostas, essa regra aqui parece uma coisa absurda. Mas fica comigo porque eu vou fazer vários exemplos e vocês vão entender. Vamos começar com E elevado... vou começar com seno de x ao quadrado. Tenta identificar quem é a função g e quem é a função f de g. A função f de x seria x ao quadrado. A função g de x é o seno de x. Se você fizer a composição, ou seja, se você jogar o g de x dentro da função f, no x da função f, você vai colocar a função g de x. Então, vai ficar o f do seno de x. Como o f é x ao quadrado, vai ficar seno de x ao quadrado. Entendeu a lógica? Você tem que começar a interpretar esse tipo de função como uma função composta. Tá? Aos poucos você vai começar a fazer isso de cabeça. Então, como que a gente deriva essa função? Primeiro a gente vai derivar a função f de x. Essa função está elevada a 2, não está? Deixa eu colocar aqui embaixo. Essa função está elevada a 2. Para você derivar uma função elevada a 2, você baixa o expoente, repete o que está lá dentro, elevado a expoente menos 1. Então perceba que o seno de x eu só escrevi de novo. Essa regra é muito importante para você passar em cálculo de primeira, tá? Isso aqui é muito comum nas provas. É muito raro aparecer uma derivada que não tem regra da cadeia. Seno de x, eu repeti, eu não derivei o seno de x. Eu derivei só o expoente 2. Baixo o expoente é menos 1. Depois de derivar o expoente 2, aí você tem que derivar o seno. E a derivada de seno é cosseno de x. Então, isso aqui ajuda muito. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Qual é a derivada de seno? Cosseno de x. É como se você fizesse duas derivadas. Mas a primeira derivada de x ao quadrado, é seno de x. Só que agora, aonde tem x, você vai colocar seno. E depois você multiplica pela derivada do seno. No começo pode parecer difícil, mas depois que você faz muito exemplo, isso aqui fica bem prático, tá? Olha só, mais um exemplo.
E se eu colocar cosseno de x ao quadrado? Vai ficar 2 cosseno de x elevado a 1. Tá vendo? Eu derivei o 2 da mesma forma. Fica 2x elevado a 1. Depois eu derivo o cosseno. Dessa vez, o derivado de cosseno é menos seno de x. Entendeu a lógica? Você tem que fazer duas derivadas de sequência. Você pode colocar qualquer coisa ao quadrado aqui. ln de x ao quadrado. Primeiro você deriva o 2. Então fica 2 ln de x elevado a 1. Se fosse x, ficaria 2x elevado a 1. Agora não é x. Vai ser ln. Então, aonde tinha x, você vai colocar o ln. E depois você multiplica pela derivada do ln, que vai dar 1 sobre x. É basicamente isso a regra da cadeia. Eu não acho a regra da cadeia muito difícil. O difícil mesmo é você lembrar todas as regras de derivação. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber todas as regras de derivação. Porque muitas vezes não tem formulário na prova, né? Então, qual é a derivada de ln? Qual é a derivada de seno? Isso que é difícil de lembrar. Agora, a regra da cadeia, se você fizer alguns exemplos, você já consegue pegar a manha. Não é difícil, não. Quando você usa a regra da cadeia? Eu recebo muito essa pergunta. E presta atenção, você não precisa ter essa dúvida mais. Por quê? Você sempre vai usar a regra da cadeia. Não importa a função. Você sempre usa a regra da cadeia. Por exemplo, e elevado a x. Olha para esse x aqui. Esse x poderia ser seno de x no expoente do e. Eu poderia colocar cosseno de x no expoente do e. Eu poderia colocar, vou pensar numa outra função aqui, x ao quadrado é uma opção também no expoente do e. Então, você sempre usa a regra da cadeia, tá? Mas quando o que está lá dentro for x, a derivada de x é 1. Aí não faz diferença. Sacou? Mas você sempre usa. Qual a derivada de e elevado a x? Isso é uma regra de derivação, né? Tem que saber. É elevado a x. A derivada de e elevado a x é a própria função. Só que depois você tem que derivar a função que está dentro. O que está dentro, que eu falo, pensa no x. Entendeu? Primeiro você deriva o e, depois você deriva o x. Você vai fazer de fora para dentro. Qual é a derivada de x? É 1. E quando você multiplica por 1, não faz diferença. A resposta é elevado a x. Então muita gente fica em dúvida. Será que eu vou usar a regra da cadeia nessa função? Não fique com essa dúvida mais. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber que a regra da cadeia é sempre usada. Mas quando o expoente for x, vai ficar vezes 1. E 1 não faz diferença. Uma dica que pode te ajudar. Sempre que você for derivar, por exemplo, ln de x. Qual é a derivada do ln de x? 1 sobre x. Todo mundo faz isso rápido. Mas começa a fazer de cabeça. Eu derivei o ln, agora eu vou derivar o x, que vai dar 1. Não precisa escrever 1, mas faz mentalmente. Você sempre usa a regra da cadeia. Só que quando for x, fica vezes 1. Faz isso que você vai parar de ter problema com a regra da cadeia, tá bom? Então, bora fazer esses outros exemplos aqui. E elevado a seno de x. Primeiro você deriva o e. Vai ficar e elevado a seno de x vezes a derivada do seno, que é cosseno de x. E elevado a cosseno vai ficar e elevado a cosseno vezes a derivada de cosseno, que vai dar menos o seno de x. E derivada de e elevado a x2, primeiro você deriva o e, é só repetir. Depois você deriva o x2. Qual a derivada de x2? 2x. Então você sempre usa a regra da cadeia. Tá bom? Não precisa ficar com essa dúvida mais. Pode aparecer também uma questão clássica. Função igual aqui, né? E se aparecer, por exemplo, 3x? Aí vai ficar e elevado a 3x vezes a derivada de 3x, que é igual a 3.
Muita gente esquece de pôr esse 3 aqui. A derivada vai ser igual só quando aparecer e elevado a x. Se for um número diferente de x aqui, você tem que aplicar a regra da cadeia. Beleza? Esse é um erro muito comum, já vi várias pessoas que não passaram em cálculo de primeira porque ficaram com muita dificuldade na regra da cadeia. E a principal dúvida dos alunos é: quando eu uso? Quando que eu uso a regra da cadeia? E eu acho também que a maior dificuldade é que os professores ensinam a regra da cadeia com uma notação mais difícil, né? Com demonstrações, aí fica mais difícil de entender. Só que na prática, é só você derivar de fora para dentro. A regra da cadeia não é difícil. O difícil é lembrar todas as regras de derivação. Aqui eu vou passar algumas regras de derivação para a gente conseguir fazer os exercícios que eu separei nessa live, tá? A primeira regra é a derivada da soma. Sempre que você derivar uma soma, espera aí que eu vou colocar a regra 6 também. Regra 6 vai ser a derivada de uma constante. Pronto. Sempre que você derivar uma soma, você pode derivar o primeiro mais ou menos a derivada do segundo. É bem intuitivo, né? Você pode fazer isso com limites também. Se aparecer soma, você pode separar. Ou seja, derivada de seno mais cosseno. Você deriva o seno mais derivada do cosseno. Você pode separar quando for soma. Ou subtração, né? Agora, se for produto, divisão, você não pode fazer assim não, tá, gente? Muito cuidado com isso. Deixa eu colocar um exemplo. Se aparecer para vocês a derivada de seno de x mais x ao cubo, como que você vai derivar isso? Primeiro você deriva o seno de x. Qual é a derivada do seno de x? Cosseno de x. Depois você vai derivar o x ao cubo, que vai dar 3x2. Então, perceba que quando tem uma soma ou subtração, basta você derivar cada uma das parcelas. Agora, se isso aqui fosse um produto, se fosse seno de x vezes x ao cubo, você não pode derivar o primeiro vezes derivado do segundo. Você tem que aplicar a regra do produto. Conheço vários alunos também que foram mal na prova, não conseguiram passar em cálculo de primeira, porque pegaram um produto e derivou o seno vezes derivado de x ao cubo. Não pode fazer isso. Você tem que aplicar a regra do produto. E se for uma divisão, galera? Se for uma divisão, também não pode. Você não pode derivar o de cima e dividir pelo derivado de baixo. Tem que aplicar a regra do quociente. Fechou. Agora, essas outras regras aqui, elas são mais diretas. Ó. Derivada de x elevado a A vai dar a x elevado a menos 1. Ou seja, se aparecer um x ao cubo, baixo 3 fica x ao quadrado. Se aparecer a derivada de x ao quadrado, vai ficar 2x elevado a 2 menos 1, que é igual a 1. Se aparecer a derivada de x, quando não tem nada, o x está elevado a 1, né? Então fica 1x elevado a 0, que é igual a 1. Isso aqui ó, é muito comum. Derivada de x é igual a 1. Se você quiser anotar isso, como se fosse uma outra regra, porque você vai usar ela toda hora. Derivada de x é sempre igual a 1. Beleza? Fechou? Exemplo número 2, derivada de ln, 1 sobre x, derivada de seno, cosseno, derivada de cosseno dá menos seno, derivada de um número é sempre 0. Agora, se em vez de aparecer um número, aparece um número vezes uma função, ou que regra 7, se aparecer, por exemplo, kf de x, aí a constante sai da derivada. Não vai dar 0, tá? Já vi muito aluno errar isso aqui também. Você quer passar em cálculo de primeira? Muito cuidado com as regras 6 e 7. Porque se o número estiver sozinho, dá 0. Mas, se o número estiver multiplicando uma função, não vai dar 0. Ele continua multiplicando a derivada. Beleza? Quais são as maiores dificuldades dos alunos?
Recebo muito esse questionamento aqui. Ó. Eu estudo muito, viro noites estudando. Mesmo assim, vou mal na prova. Já aconteceu com você de ficar a semana toda estudando, muitas vezes virar à noite, estudar pelo livro, pelo caderno, pegar a caderno emprestado dos colegas, e mesmo assim, você chega lá na prova pensando que você está sabendo tudo, e ainda assim vai mal. Por que isso acontece? Porque você está estudando errado. Tem várias formas de estudar, tá? E se você está estudando muito e mesmo assim vai mal, você tem que mudar o seu método de estudo. O que eu recomendo é você aplicar a técnica de identificação de padrões. Isso aqui faz muita diferença. Outra coisa que eu posso recomendar é você estudar o que tem mais chance de cair na prova. Porque a matéria é muito grande, a matéria de cálculo é extensa demais, mas não tem como cair tudo na prova. Uma prova de 1h30, 2 horas, é impossível o professor cobrar tudo. Então, pega lá provas antigas do professor e cuidado com as listas. Normalmente os professores mandam fazer listas, várias listas de exercício, e você fica estudando com as listas. Aí chega na hora da prova, a prova dele não tem nada a ver com as listas. Às vezes é 10 vezes pior do que as listas que ele pediu. Entendeu? Para você passar em cálculo de primeira, toma cuidado com isso. Não é só fazer todos os exercícios que o professor pede, ou fazer todos os exercícios do livro. Você tem que ficar esperto. Tenta identificar qual é o estilo do seu professor. Aí você estuda as matérias que têm mais chance de cair. Um outro erro comum é pessoas que têm base fraca em matemática. Se você tem uma base fraca em matemática, provavelmente você vai querer estudar a matemática básica inteira antes de começar o cálculo 1. Também não precisa, tá bom? Não precisa saber tudo da matemática básica. Tem que saber uma coisinha ou outra. Depende do seu professor, da sua faculdade, né? Porque tem professor que aprofunda muito no cálculo. Outros professores são mais tranquilos. Então, isso depende mais. Você tem que identificar qual é o perfil do seu professor e sempre estudar procurando identificar padrões de resolução. Eu gosto de falar que existem 3 tipos de professores. Tem professor que gosta de cobrar aplicações. Então, Joãozinho chutou uma bola para cima, fez uma parábola, aí você tem que calcular a tangente, pede um monte de coisa. Contextualizado, aplicado no seu dia a dia, entendeu? Esse tipo de questão. Que é completamente diferente de questões de demonstração. Se pedir, por exemplo, demonstre que a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Só para você ter uma ideia. Para você demonstrar essa regra, você vai ter que usar a definição de derivada, que é aquele limite com h. Você vai fazer o limite do ln de x mais h menos o ln de x dividido por h. Você vai ter que desenvolver esse limite até a resposta chegar a 1 sobre x. Não é um exercício fácil e é completamente diferente do exercício de aplicação. Agora, se o seu professor não cobra demonstração de forma, muito professor passa as demonstrações em sala, mas não cobra. Então, se o seu objetivo é passar em cálculo de primeira, para que você vai ficar decorando, interpretando todas as demonstrações? Se você quer fazer isso para se divertir, faz isso nas férias, depois de passar em cálculo, e afinal você não tem só cálculo para estudar, né? Tem várias outras matérias ao mesmo tempo. E tem ainda o terceiro tipo de professor, que é eu gosto de chamar de operacional. É aquele professor bem direto. A maioria dos professores são assim. Ele coloca assim, ó, resolva as derivadas. Aí tá lá, letra A, B, C, D e E. Resolva as derivadas. Bem direto. Não tem textão, não tem contexto. É só resolver. Então é mais direto. Você tem que saber decorar as fórmulas, você tem que saber as fórmulas e como que aplica elas. Não precisa te preocupar tanto com a demonstração, não precisa te preocupar tanto com aplicações. Então essa dica aí é muito valiosa para você que está estudando muito e mesmo assim vai mal nas provas. Bora começar o exercício então? A primeira questão está pedindo a derivada do ln de x ao quadrado mais 3x mais 9. Bom,
Primeiro, a gente tem que lembrar qual é a derivada do ln de x. A derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Ok? Essa aqui é a base. Se a função inicial é o ln, você tem que lembrar a derivada do ln. Agora, ln de x é 1 sobre x. Só que, faz uma comparação. Ó. Eu não tenho x agora. Eu tenho x ao quadrado mais 3x mais 9. Você vai fazer a mesma coisa. Aqui é 1 sobre x. Só que aqui vai ficar 1 sobre o que está dentro do ln. Vocês entenderam a comparação? Eu posso ler assim também. Ó. ln de alguma coisa vai ser 1 sobre essa coisa. Isso que é difícil de lembrar. Entendeu? Isso aqui, ó, e você normalmente tem que chegar na prova sabendo. Agora, a regra da cadeia não é difícil. A regra da cadeia fala que você simplesmente tem que pegar o que está lá dentro, depois de derivar o ln, você pega o que está lá dentro e deriva de novo. Você pega o que está lá dentro, deixa eu colocar um ddx aqui de novo. Você vai derivar o que está dentro do ln. Primeiro eu derivo o ln com a função. Depois eu derivo o que está dentro. Sacou? Aí agora, a gente vai ter que derivar uma soma. Como que deriva uma soma, galera? Já expliquei para vocês. Se você está derivando a soma, você pode derivar esse, mais a derivada desse, mais a derivada desse. Derivada de soma é a soma das derivadas. Para quem está no início, eu recomendo escrever assim. Ó. Em vez de já resolver a derivada, você pode escrever 3 derivadas aqui, ó, com calma, em vez de sair colocando a resposta. Com o tempo, você já vai colocar a resposta na hora. Mas primeiro a gente vai fazer a derivada de x2, mais aí a gente vai derivar o 3x, mais a derivada do 9. Essa é a lógica que a gente vai fazer. Então, para quem está começando, eu recomendo, em vez de já colocar derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 3x é 3, derivada de 9 é 0, escreve as derivadas para você acostumar o que você vai derivar primeiro. Tá bom? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você não pular passos. Lá na frente, depois que você fizer muitos exercícios, você vai conseguir fazer essas questões de cabeça. Mas no início, é importante você fazer assim, bem passo a passo. Agora, antes de resolver essa derivada, eu vou usar mais uma propriedade. Está vendo que o 3 está multiplicando o x? Então eu posso passar o 3 para fora. O 3 fica aqui. Ó. É uma constante que multiplica a função. Então eu estou indo bem passo a passo. Primeiro eu derivei o ln, depois derivei o que está lá dentro. O que está lá dentro é uma soma. A gente separa em 3 parcelas. Depois eu tiro as constantes. Nesse caso só tenho 3. Agora sim, a gente tem tudo para resolver o exercício. É só aplicar as regrinhas que eu já passei para vocês. Deixa eu apertar um pouco isso aqui, que eu vou precisar um pouco mais de espaço. Pronto. Vai ficar esse termo aqui, que multiplica derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de x é 1 vezes 3, fica mais 3. E derivada de 9 é 0. Você pode pôr mais 0, ou então nem precisa colocar, né? Aí, para ficar mais organizado, você pode juntar e colocar 2x mais 3 em cima e x ao quadrado mais 3x mais 9 embaixo. Essa é a resposta do exercício. Beleza? Com o tempo, sério, eu, por exemplo, consigo sair daqui e já chegar na resposta direto. Muito professor de faculdade faz isso. Ainda mais lá no cálculo 2, que o professor já assume que você já sabe tudo de derivadas. Você chega no cálculo 2, eles fazem as derivadas tudo de cabeça. Quem chega despreparado lá no cálculo 2 não vai passar em cálculo de primeira. Tá? A matéria é acumulativa. Então, no começo você vai fazendo assim, devagar, para você acostumar com a ideia. Depois de identificar os padrões, você consegue fazer mais rápido. Então, essa é a resposta da questão número 1. Bora para a questão 2. Mais um exercício de regra da cadeia. Dessa vez,
eu quero a derivada do cosseno de x ao quadrado mais 3. Antes era ln, né? Agora é cosseno. É só você lembrar que a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. Beleza? Essa é a regra que você tem que lembrar. Isso que é difícil. A regra da cadeia não é difícil. O difícil é você lembrar todas as regras de derivação. Já vi muito aluno que não consegue passar em cálculo de primeira porque tem trauma com a regra da cadeia. E ele tem trauma com a regra da cadeia porque o professor, o livro, normalmente explica essa matéria de uma forma mais formal, com demonstrações. Só que você tem que saber na prática. Vai cair várias derivadas e pedir para você resolver. Você tem que saber como que aplica a regra da cadeia na prática. E na prática ela é fácil. É um exercício simples. Pensa comigo, olha a lógica. Onde tem x, você colocou x. Certo? Cosseno de x virou menos seno de x. Depois você tem que derivar o x, né? Vai ficar vezes 1. Isso que é a regra da cadeia. Você deriva o cosseno, depois deriva o x. Só que quando tem x não faz diferença. O que você vai fazer nesse exercício aqui? Você vai derivar, não é o cosseno de x. Então, o que está lá dentro é x ao quadrado mais 3. Primeiro você vai derivar o cosseno. Vai dar menos o seno do que está lá dentro. Então, menos o seno de x ao quadrado mais 3. Pronto. Compara. Cosseno de x, menos seno de x. Cosseno de alguma coisa é menos seno de alguma coisa. Acompanhe as cores que fica mais fácil de ver. Agora, a regra da cadeia, ela fala que você tem que derivar o que está lá dentro. Então, agora a gente vai derivar o x ao quadrado mais 3. Beleza? Vamos fazer, então, passo a passo. Para derivar o x ao quadrado mais 3, é uma soma, não é? Então, a gente pode derivar o primeiro, que é x ao quadrado, mais a derivada do segundo, que é 3. Quem está no início, né, eu recomendo fazer assim. Lembra de colocar um colchete aqui. Porque o seno, né, vai multiplicar todo mundo. Aqui não tem como tirar as constantes. Então já pode resolver na hora. Menos seno mantém. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Pela regra do expoente, né? E qual a derivada de 3? É 0. 2x mais 0, né? Ela pode desprezar o 0. E agora vai ficar assim, ó, menos seno vezes 2x. Aí, na hora de pôr a resposta, também muito aluno trava. Porque o professor, normalmente, o gabarito da questão, ele está em formas diferentes. E o aluno que não tem uma base muito boa em matemática, ele fica perdido. Às vezes você acerta o exercício, olha o gabarito e pensa que errou, que o gabarito é diferente. Tem várias formas de você escrever essa função. Normalmente, a gente coloca a função algébrica antes da trigonométrica. Isso aqui é um produto. A gente tem o menos, o seno e o 2x. São 3 coisas diferentes. E você pode mudar a ordem delas. Então, eu posso escrever o menos primeiro, o 2x depois e o seno depois. Tanto faz a ordem que você vai colocar. Então, às vezes o aluno chega aqui e o gabarito está assim. Aí muita gente pensa que errou. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que ter uma boa noção de álgebra, né? Você tem que saber que, ó, quando você tem um produto, a ordem dos fatores não altera o resultado. Normalmente, a gente sempre coloca a resposta da forma mais simplificada possível. Então, essa é a resposta. Menos 2x que multiplica seno de x ao quadrado mais 3. Questão número 3. Seno mais cosseno elevado a 3. Galera, aqui você tem que saber a derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, pela regra do expoente, né? Aí é aquela mesma lógica.
olha para o x. A base, a gente vai ter que usar a regra da cadeia na base agora. É diferente. Se você tivesse 3 elevado a x, o x está no expoente, aí muda tudo, né? Então, como o x está na base, você vai ter que derivar o x, que vai ficar vezes 1, né? Entendeu? Quando a base é x, quando você derivar o x, fica vezes 1. Não faz diferença. Mas você sempre usa a regra da cadeia. Não precisa ficar em dúvida sobre isso. Nesse exercício, perceba que a base não é x, mas vai ser uma função de x. A base é seno de x mais cosseno de x. Então, você vai derivar da mesma forma. Alguma coisa elevada a 3, a resposta fica 3, repete essa coisa, seno mais cosseno, e eleva a 2. Percebeu? Vocês têm que... Compara aqui com as cores que eu estou fazendo. Antes era 3x2. Agora é 3 alguma coisa ao quadrado. E essa coisa que está lá dentro. Aí, o que a regra da cadeia fala? Depois que você deriva, né, você tem que derivar o que está lá dentro. Então, agora a gente vai ter que derivar seno mais cosseno. Então, vezes a derivada de seno mais cosseno. Entendeu a lógica? Primeiro a gente derivou uma função elevada a 3. Agora a gente deriva o que está dentro dessa função. De novo, nós temos uma soma. Qual é a derivada de uma soma? Você pode separar. Fica a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Se aqui fosse um produto, usa a regra do produto. Se fosse um quociente, regra do quociente. Poderia ser um exercício que você tem que usar a cadeia mais uma vez. Então, quando você usa a cadeia pela primeira vez, você acha a primeira parte da resposta. Depois você tem um outro exercício. Né? Você vai fazendo várias derivadas. Então, a gente tem que fazer a derivada de seno de x, e depois a gente vai derivar o cosseno de x. Beleza? No início eu recomendo fazer assim. Aos poucos você vai fazer tudo de cabeça. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que perder o medo de regra da cadeia. Porque a regra da cadeia é fácil. O difícil é você chegar nesse momento aqui e lembrar qual é a derivada de seno, qual é a derivada de cosseno. Isso tem que estar na ponta da língua, galera. Do mesmo jeito que 3 vezes 4 é 12, 7 vezes 7 é 49. Você tem que decorar. Derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Você tem que decorar todas as regras de derivação. Isso que é difícil, porque são muitas regras. Agora, a regra da cadeia não é difícil. Basicamente, você vai fazer sempre de fora para dentro e você vai multiplicando pela derivada que está dentro. Você deriva, depois multiplica pelo derivado que está dentro. Deriva, multiplica pelo derivado que está dentro. Na prática, é só isso. Então, a resposta vai ser 3 seno mais cosseno ao cubo, que multiplica derivado de seno a cosseno e derivado de cosseno menos seno. Essa é a resposta. Você poderia parar aqui. Aí, tem várias formas de você escrever isso. Você poderia fazer também assim, pode trocar ele de lugar, está todo mundo multiplicando. Então, entenda que a resposta da derivada é uma função. E tem infinitas formas de representar essa função. Nem sempre o que você fez está errado. Porque às vezes você chega nessa resposta aqui, olha no gabarito e pensa que errou. Mas na verdade você acertou. Só que o gabarito usou, ele manipulou mais, por exemplo. Então cuidado com isso, tá? Então essa é a resposta. Fechou aqui. Questão número 4, última questão. Agora a função está elevada a 4. Você tem que lembrar qual é a derivada de x à quarta. Deixa eu colocar mais umas coisas aqui para ficar mais bonitinho essa questão. Vou colocar um seno de x aqui dentro. E um cosseno também. Menos o cosseno de x. Todo mundo elevado a 4. Pronto. Qual é a derivada de x à quarta? Vai dar 4x ao cubo vezes a derivada que está lá dentro, né? Está lá dentro é x. Então fica vezes 1. Sempre faz isso de cabeça.
Aí compara. O x, a quarta vai virar 4x ao cubo. Quando você tem uma função à quarta, você vai colocar 4, todo mundo que está lá dentro, elevado a 3. Isso aqui é como se fosse o x. Entendeu? Aqui não é 4x3? Agora vai ser 4, repete a função e eleva a 3. Olha aí a cor azul, se fazer a comparação. Alguma coisa elevada a 4 vai ficar 4 vezes alguma coisa elevada a 3. Isso é a regra da cadeia. Depois você tem que derivar o que está lá dentro. Então vai ficar d dx do que está lá dentro. Agora, a gente tem que derivar a soma. Galera, derivada de soma das derivadas. Se aqui fosse um produto, se fosse, por exemplo, sei lá, seno vezes cosseno, você teria que usar a regra do produto. Se fosse, sei lá, seno de x sobre x, teria que usar a regra do quociente. Então, tem outras regras que não deu tempo de falar nessa live. Põe aqui nos comentários, tá? Se você quiser que eu fale sobre outras regras de derivação. Então, agora, a gente vai derivar essa soma. Vamos fazer aqui bem devagar. Dessa vez, eu tenho 4 parcelas. Então, você vai ter que fazer 4 derivadas. Muita gente faz isso aqui de cabeça. Você não tem a obrigação de escrever 4 derivadas. A gente já põe a resposta. Você vai derivar o x ao quadrado, mais deriva o 3, mais deriva o seno de x, menos deriva o cosseno de x. Então, derivada de mais ou menos, você pode separar em várias derivadas mantendo o sinal. Agora, a gente vai derivar cada... Faltou só um colchete aqui. Se você não pôs colchete, está errado, tá? Porque esse termo multiplica todo esse colchete. Então, vai ficar 4, função elevada a 3, que multiplica derivado de 2, 2x. Derivado de 3, 0. Derivado de seno, mais cosseno. Derivado de cosseno fica menos seno. Então, é menos seno, né? O menos continua. Aí a gente pode reescrever isso aqui. Menos, o zero pode ser eliminado, e o menos com menos dá mais. Então, essa é a resposta. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você aprender a fazer esse tipo de exercício com velocidade. Porque, muitas vezes, a derivada ela está dentro de outros exercícios, né? Pode cair, por exemplo, esboço de gráfico, derivada primeira, segunda, otimização, taxas relacionadas. Então, você encontra a função rápido para depois começar a resolver o exercício. Tá? Isso é importante também. Então, essa é a resposta. Essa é a resposta. E você pode alterar a ordem aqui, né? Eu poderia escrever esse termo antes, enfim. Em várias formas de resolver esse exercício. Fechou? Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu? Essa live foi focada na regra da cadeia. Eu expliquei o que é a regra da cadeia, que é basicamente derivada de funções compostas. Você vai derivar a função, depois vai derivar o que está dentro. Isso aqui, muito aluno tem trauma com essa regra, só que na prática, ela não é difícil. Quando você pode usar a regra da cadeia? Quando que você usa? Sempre. Só que se o que está lá dentro for x, vai ficar vezes 1. Aí não faz diferença. Entendeu? Você multiplica por 1. Então muita gente pensa e às vezes você usa a regra da cadeia, às vezes não. Mas anota isso. Para você passar em cálculo de primeira, anota isso no seu caderno. A regra da cadeia você usa sempre, em qualquer derivada. Só que se o que está lá dentro for x, não vai fazer diferença. Se o que está lá dentro for diferente de x, aí sim faz diferença. Beleza? A gente viu também as principais regras de derivação. As principais não, né? As regras que a gente teve que usar para fazer esse exercício. Derivada de soma, regra do expoente, derivada de ln, seno, cosseno, derivada de um número é sempre zero. Se o número está multiplicando, o número sai. Eu passei também algumas dicas de estudo, né? Alunos aí que estudam muito e mesmo assim vão mal na prova. Passei uma dica bacana para vocês resolverem isso.
E a gente ainda resolveu 4 exercícios de regra da cadeia, passo a passo. Muito obrigado, você que me acompanhou até aqui. Ficou alguma dúvida? Você tem algumas outras questões que você quer que eu fale? Põe aqui nos comentários, que isso pode ser o tema da próxima live, tá? Só toma cuidado, porque se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live aqui não é suficiente. Por exemplo, você sabe resolver isso aqui? Derivado de seno do seno do seno do seno de x. E nesse tipo de exercício, você tem que usar cadeia mais de uma vez. Aqui você teria que usar cadeia 4 vezes em sequência. É um padrão diferente que eu não expliquei aqui. Também, raiz cúbica de uma fração. Aqui você tem que usar a regra da cadeia junto com a regra do quociente. Seno ao cubo de x vezes ln. Uma mistura de regra do produto com a regra da cadeia. Então, nessa live, eu tentei focar mais na regra da soma, né? Mas existem outras regras também. Também tem as aplicações derivadas, que é a reta tangente, otimização, taxas relacionadas, esboço de gráfico, regra de L'Hopital, né? Tem várias regras. Então põe aqui nos comentários o que vocês querem que eu fale nas próximas lives. Muito obrigado por me assistir e valeu!